Glória a Deus, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à nossa live devocional. Vamos esperar os nossos demais irmãos entrarem. Aproveita e manda essa live para alguém. Essa é a nossa live devocional chamada Provocação. Aquilo que trabalha a favor da nossa vocação. É um novo momento nosso como igreja, como comunidade, através dessa plataforma do Instagram, para que a gente possa juntos aprender um pouco mais a palavra, compartilhar a palavra, fazer devocional. Glória a Deus pela vida de quem já está aqui, as nossas irmãs, nossos irmãos. Estou vendo aqui a Andresa, estou vendo aqui a Natália, a Larissa lá do Rio de Janeiro, nossa filha online. Deus abençoe, Larissa. Aliás, para quem não sabe, nós temos a Arena Digital. A Arena Digital é um projeto também da Arena que visa pastorear quem quer caminhar conosco, caminhar a partir da nossa comunidade de fé e não está necessariamente aqui em Brasília, ou no entorno, aqui no Distrito Federal, e mesmo assim quer congregar. Então a gente tem essa possibilidade da Arena Digital. Para conhecer um pouco mais da Arena Digital, é só acessar aí o link da bio no nosso Instagram e você vai parar numa espécie de formulário onde você vai fazer o seu cadastro e os nossos irmãos vão entrar em contato com você. Temos irmãos aqui de Palmas, Tocantins. Deus abençoe a vida dos nossos irmãos em Palmas, irmãos que nos acompanham por aí. Vai aproveitando. Opa! Pronto, já ajeitei aqui. Vai aproveitando para deixar aí nos comentários de onde você é e envia essa live devocional para que outras pessoas possam ser abençoadas. A gente está aqui nessa mesa, nessa viração do dia, para ser juntos abençoados em nome de Jesus. Olha aí, o Binho também está por aqui, nossa querida Flavinha, diaconisa da casa. Deus abençoe a vida de vocês. Tem irmãos lá de Rio Bonito. Deus abençoe os irmãos do Rio Bonito. Luciano do Gama, mas que já está aqui na nossa sede, na igreja, aqui em Brasília. Glória a Deus. Deus abençoe o Luciano. Amém. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra nesse nosso momento devocional, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, a partir do verso de número 18. Se você tiver Bíblia aí e quiser acompanhar comigo essa leitura, essa nossa provocação de hoje, está lá em Mateus, no capítulo 8 e no verso de número 18. Nós vamos ler alguns versículos e vamos meditar numa palavra pontual, específica para esses dias, para a nossa vida, entendendo que a palavra de Deus ela é rica nesse aspecto. Ela é carregada de sentido, significado para a nossa vida nesses dias. E apesar de, na sua letra, na sua literalidade, ter sido escrita há tantos anos atrás, a palavra de Deus não é o que está na letra, a palavra de Deus é o que está na inspiração por trás da letra, nas entrelinhas da palavra. O Espírito de Deus testifica isso no nosso coração, testifica a palavra empenhada com a humanidade, desde os primórdios dessa humanidade, uma palavra que sempre foi de graça, de favor, de reconciliação, e é essa palavra que tem sentido para nós hoje, é essa palavra que nos inspira hoje. É por isso que nós vamos ler esse trecho, essa porção do Evangelho de Mateus, entendendo que Deus é um Deus que ministra o nosso coração, independente das eras e das épocas, e o seu espírito, aquilo que inspira a sua palavra, continua sendo o mesmo desde os dias dos escritores do Antigo, do Novo Testamento, até a nossa vida hoje, até a nós hoje como leitores da sua palavra, como ouvintes da sua voz. Amém? Então envia essa live aí para alguém, abençoe a vida de outra pessoa, nós vamos compartilhar juntos aqui em nome de Jesus. Enquanto você vai enviando essa live para abençoar a vida de mais alguém aqui nessa tarde, nessa viração do dia, eu quero te dizer: pastor, me ajuda, tenho um relacionamento homoafetivo e tenho me sentido culpado. Oh, meu Deus, nós queremos te ajudar. Amém, queremos te ajudar. Fica até o final dessa live, depois eu vou te dar algumas dicas de alguns vídeos aí no nosso canal do YouTube. É uma outra plataforma, mas você pode ser edificado por lá também, no canal do YouTube, onde você vai encontrar algumas ministrações específicas sobre a sua vida homoafetiva e a palavra de Deus, o que a Bíblia realmente diz sobre isso. Amém? Vamos lá? Um dos sinais da imaturidade na vida de alguém é que ela vive mudando de pensamentos, de ideias. Ela troca um pensamento pelo outro. Como que se a simples troca de ideia, de pensamento, a simples mudança toda hora,
significasse de fato evolução, significasse de fato apuração na capacidade de pensar. A Bíblia vai chamar esse comportamento, esse modus operandi, de alguém que é levado por vento de doutrina. Ou seja, para a palavra de Deus, esse tipo de comportamento, essas pessoas que não conseguem ser fixas em nada, em que não conseguem sequer construir uma ideia consubstanciada para se manter nela, são pessoas imaturas, são pessoas que precisam mudar a sua estrutura, a sua forma de pensar. Então, Deus não nos convida para mudar necessariamente de ideia. Isso talvez seja uma pregação religiosa, mudança de ideia. Não, Deus não nos convida para isso, porque Deus não nos convida para uma religião. Deus nos convida para uma relação, para um relacionamento. Então, o negócio de Deus não é mudar de ideia, não é a mudança de ideia, mas é a transformação da mente. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem. Ele escreve numa das suas cartas, dizendo o seguinte: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo não está convidando a gente para mudar de ideia. Paulo está convidando a gente para mudar as bases que formam o nosso pensamento. E a partir das transformações dessas bases que formam o nosso pensamento, os nossos pensamentos serão estruturados a partir das suas bases. Então eles serão firmes por si só, eles serão concisos por si só. E é essa base que vai nos ajudar a ter pensamentos corretos, a ter ideias coerentes, para ler a vida, para observar a vida, vão nos dar substância para que a gente não fique sendo enganado por tantas teorias quanto a gente pode encontrar por aí, por tantas falácias como a gente pode encontrar por aí. A ideia de Deus, então, não é que você mude de pensamento, e eu vou dizer isso mais uma vez. A ideia de Deus é que você transforme aquilo que são bases, que fornecem os seus pensamentos, que constroem os seus pensamentos, as suas ideias, para que a partir disso você não seja alguém imaturo, levado em roda por todo vento de doutrina, como diz a palavra de Deus, mas para que de fato você seja alguém consciente, coerente, para que de fato você seja alguém discernido, entendido em qualquer circunstância da vida. Por isso, para Deus vale muito mais a pena o caminho que você pode trilhar com Ele, do que o destino que você pretende alcançar, ou melhor, do que o endereço que você pretende alcançar a partir do destino que você está tomando, do caminho que você está percorrendo. Para Deus, vale muito mais o seu destino do que o seu endereço. E às vezes nós temos algumas dificuldades com Deus por causa disso, né? Porque a gente tem essa intenção de chegar o quanto antes, a intenção de alcançar o endereço da estabilidade, da segurança, e não tem a predisposição de viver o destino. A ideia de Deus nunca foi chegar a um endereço necessariamente. A ideia de Deus sempre foi estar preparado para o destino, para a caminhada, para o percurso, porque é nesse percurso que Deus vai nos formando, que Deus vai nos transformando, que nós vamos tendo a possibilidade de transformar o nosso entendimento, renovando a nossa mente, aquilo que dá base, aquilo que estrutura os nossos pensamentos. Então talvez essa seja a frustração de muitas pessoas que vêm até Cristo. Elas esperam que Ele dê a elas o endereço da bênção, eles ou elas esperam que Cristo dê o endereço da vitória, do relacionamento de sucesso, enfim, da prosperidade abundante, e não é isso que Cristo está propondo. Cristo está propondo uma caminhada, é um destino que talvez nem tenha um endereço certo nessa terra, nesse mundo, nessa lógica humana, mas ainda assim tem uma transformação que nos faz ser maduros para enfrentar a vida, para enfrentar qualquer circunstância da vida, sejam elas benéficas ou não, sejam elas favoráveis ou não, porque agora nós não somos mais contados com aqueles que são imaturos, mas nós estamos sendo contados com aqueles que estão vivendo a vida, desfrutando do caminho e não necessariamente do endereço que imaginam ser de estabilidade e de segurança. E nós compartilhamos um pouco sobre isso ontem, quando nós falamos da parábola das 10 virgens, né? Nós falamos que 5 loucas e 5 prudentes, mas todas pontuais. E a questão então não era o quanto elas estavam preparadas para um evento no calendário e no relógio, porque existem esses cronogramas e não tem problema nenhum em fazer isso. O grande problema é nós não estarmos preparados para aquilo que a gente não imagina, não prevê, para as imprevisibilidades da vida, entendendo que Deus pode se manifestar nessas imprevisibilidades da vida, e esses imprevistos na vida podem ser o melhor de Deus que nós podemos desfrutar ao longo da caminhada.
Aquilo que nós não planejamos, não projetamos, nos lugares onde nós não planejamos, nós não projetamos, é talvez onde Deus mais vai nos encontrar e é onde nós mais teremos experiências transformadoras com Deus. Se aquelas 5 loucas tivessem conteúdo interno para aguentar, para resistir, para atravessar os imprevistos, como por exemplo a falta do azeite na sua lamparina, se elas tivessem substância para isso, talvez elas não teriam perdido o relacionamento com o noivo. E às vezes a gente perde o melhor da vida porque quer tudo assim, né? Tudo previsto, tudo controlado, tudo dentro de uma certa previsibilidade. E não é isso que o Senhor nos chama. Deus é um Deus de surpresa, e essa semana a gente está compartilhando a propósito sobre isso, né? As surpresas de Deus. As surpresas de Deus que nos encontram quando nós não estamos programados. E aí eu queria compartilhar hoje uma outra grande surpresa de Deus através de Jesus, que está descrita lá em Mateus capítulo 8, a partir do verso 18. O texto diz assim, ó: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximou-se dele um escriba e disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Tá vendo? Deixa eu te explicar isso aqui em nome de Jesus. Um escriba naqueles dias de Jesus era alguém que andava atrás de mestres, de rabis, de rabinos. Era alguém que andava atrás de um homem com um conhecimento assim, fetichioso, que o satisfizesse, que encantasse a sua mente, que enchesse o seu coração. E Jesus reunia todas essas características. Só que tem um problema aqui. Jesus não estava para satisfazer os desejos daqueles que escrevem, nem de ninguém. Tanto é que, vendo aquela multidão que o comprimia, a agenda de Jesus não era reunir multidões, a agenda de Jesus era formar discípulos. Então ele não estava programado para uma agenda humana, para um relógio humano que visava medir sucesso pela quantidade de pessoas que tinha ao redor, pela popularidade de um indivíduo. Não diferente de hoje, né? Principalmente nessas eras de redes sociais, onde popular é quem tem muitos à sua volta, é quem tem muitos nas suas redes sociais. Jesus não visava multidão, Jesus visava discípulos, e por isso ele diz: vamos para o outro lado. E esse outro lado não necessariamente é um endereço, esse outro lado é uma caminhada, esse outro lado é um destino sem endereço. Esse é o desafio que a gente tem de andar com Jesus. Viver, atravessar, andar por destinos que não necessariamente têm um endereço, nos tirando nesse lugar de satisfação, nos tirando desse lugar de vontades satisfeitas ou de controle acerca de tudo que vai acontecer. E aí chega um escriba que acostumado estava a ter um mestre para sua autossatisfação, ouve de Jesus a seguinte frase: olha, você quer vir comigo? Pode vir, mas não tem o endereço certo. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E o que Jesus estava dizendo aqui era o seguinte: eu estou te convidando para um destino sem a segurança de um endereço. Você está preparado para essa surpresa de Deus ou não? Você está preparado para andar com Jesus para onde Ele quer te levar e não para onde você julga que tenha uma certa segurança, um certo conforto? Você está preparado para andar com Cristo, não como a multidão andava com Ele, no sentido apenas de o cercá-lo para ver o que de bom ou o que de satisfatório podiam arrancar dele? Ou não? Você não está disposto a perder o controle. Você não está disposto a andar nesse lugar onde o que importa não é a estabilidade que você vai alcançar, a segurança que você vai obter, não importa necessariamente os riscos que você vai correr. Importa que Deus está no controle e você na caminhada da vida, e você nesse andar com Deus está se propondo a essas surpresas que Deus nos faz no caminho, mesmo não tendo o endereço certo, tem um destino seguro. Mesmo não tendo o endereço certo, tem um destino seguro. Eu vou dizer de novo, e eu vou dizer para a gente pensar mais uma vez nisso, porque isso aqui é profundo, é forte. É isso que a gente precisa compreender na caminhada com Jesus.
Jesus tem um destino, mas não necessariamente tem um endereço. Será que a nossa necessidade de endereços, de seguranças, de estabilidades, de controle, de saber que sair desse ponto para chegar a esse ponto, a nossa necessidade de endereço não está impedindo a gente de alcançar os nossos destinos, o destino que Deus tem para a nossa vida? Eu quero que você continue, se possível, a leitura comigo e vá para o verso 21 do capítulo 8 que nós estamos lendo. Nós lemos até o verso 20, Jesus falando com o escriba, e agora do verso 21 em diante, do capítulo 8 do Evangelho de Mateus, ele vai falar com uma outra pessoa. O verso 20 diz que aparece um outro dos seus discípulos, ele disse: Senhor, me permita que eu primeiramente vá sepultar o meu pai. E Jesus, porém, lhe disse: segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. E uma das coisas mais curiosas que Jesus está fazendo é nos libertando desses confortos emocionais que nós imaginamos que ele vai nos proporcionar porque nós estamos nos achegando perto dele por autossatisfação e não porque realmente queremos ser discipulados. Então, às vezes, a gente está se aproximando de Jesus no intuito de que ele simplesmente restaure as nossas emoções, mas não no intuito de que ele nos ensine a pensar diferente a respeito delas. E aí a gente vive de cura interior em cura interior, e aí não existe mais nem interior para tanta cura. Porque agora a questão já não é mais o quanto eu posso ser curado, mas a questão é o quanto eu formulo as bases do meu pensamento para refletir diferente a respeito disso que me ocorreu, a respeito disso que mexe com as minhas emoções, que talvez provocam gatilhos na minha mente. Porque às vezes eu penso que a gente está demandando tanto a Deus com as nossas emoções, demandando tanto a Deus com o nosso senso de segurança e necessidade de autossatisfação, a nossa necessidade de estabilidade na vida, que Deus se tornou para a gente um mero detalhe, que Jesus se tornou para a gente um mero detalhe para chegar onde a gente quer. Mas eu quero te dizer de novo, Deus não está tão interessado no endereço quanto Ele está interessado no destino. E conviver com Deus e viver com Deus num relacionamento profundo é isso. É se desligar da necessidade do endereço, mas viver a experiência do percurso do destino. Então não dá para a gente tentar demandar a Deus achando que se Ele nos oferecer segurança, então nós vamos ser discípulos. Se Ele nos oferecer conforto emocional, me deixa então despedir-me dos meus parentes, né? Me deixa sepultar os meus mortos, no caso desse discípulo, me deixa sepultar o meu pai, porque eu tenho uma ligação afetiva, eu preciso resolver laços afetivos, eu estou colocando aqui condições para que o Senhor me faça satisfeito, então eu posso decidir se eu quero caminhar ou não com Ele. E mais ou menos o que esse discípulo aqui do sepultar o pai estava dizendo é o seguinte: qual é o endereço que o Senhor vai estar depois? Deixa eu resolver o que eu preciso resolver agora, depois eu falo com o Senhor, depois eu sigo o Senhor como um discípulo deve seguir o seu mestre. E aí, mais uma vez, me parece que eu vejo Jesus dizendo aqui para esse outro discípulo: olha, eu tenho um destino, mas eu não tenho necessariamente um endereço. Quando Jesus disse lá no início do verso que nós lemos, né, do verso 18, ele disse: olha, eu vou para o outro lado, esse outro lado não tem um endereço, só tem um destino. Então chega um escriba e diz assim: eu quero te seguir. E Jesus disse: mas eu não tenho lugar. Então você está disposto a ir para um lugar onde não tem segurança, onde você tem que viver dependência de Deus? Depois chega um outro homem, um outro discípulo, e vai dizer para ele: olha, deixa primeiro eu me despedir dos meus pais, do meu pai que faleceu, deixa eu sepultar ele, me passa o endereço onde o Senhor vai estar. E Jesus vai dizer para ele: não tem como eu te passar o endereço, porque isso não é sobre um lugar de segurança, onde você seguramente vai poder me encontrar e vai ficar tudo bem. Não! Isso é sobre um destino. E esse é o nosso desafio. Abrirmos mão da nossa necessidade de endereços para viver um destino com Deus. Abrirmos mão da nossa necessidade de endereço, porque a gente sabe para o que fomos destinados. Uma coisa curiosa sobre Jesus é que, apesar de não ter endereço para ele nascer, tinha destino para ele viver. Apesar de não ter a segurança de um lugar próprio para o nascimento de um menino, e um menino como esse, o Filho de Deus, a encarnação do Verbo, apesar de não ter um endereço para ele nascer, tinha um propósito certo, um destino seguro para ele viver. Então ele não estava apegado à necessidade de segurança.
Ele não estava apegado à necessidade de proteção, ele não estava apegado a coisas que, se não tivesse isso, ele não podia seguir a Jesus. Como quem fica rebelde agora porque Jesus não abriu uma porta, porque Deus não abriu uma porta. Como quem fica rebelde agora porque Deus não abriu aquela oportunidade que eu esperava. Como quem fica rebelde agora porque Deus não correspondeu às minhas orações na expectativa de alguém que quer segurança a partir de Jesus e não de alguém que quer um destino a partir do propósito que Cristo está revelando. Nós precisamos pensar melhor sobre isso. Nós precisamos pensar melhor. Onde o Senhor vai estar para que eu possa encontrar o Senhor depois que eu viver o que eu quiser viver, o que eu tiver que viver, que as minhas demandas emocionais forem satisfeitas? Não dá mais, queridos. Não dá mais, irmãos e irmãs. Em nome de Cristo Jesus, não dá mais. Para viver com Jesus na base desses sentimentos, como quem está sempre procurando satisfazer uma necessidade e não ser um discípulo. Não dá mais para viver com multidão, porque toda vez que tinha uma multidão ele dizia, passamos para outra margem. E se alguém quisesse segui-lo na intenção de uma multidão, para que na outra margem pudesse encontrar, não tinha endereço, só tinha destino. Então não dá para passar o endereço antecipado para você ter a segurança das vivências emocionais que te satisfazem e continuar acompanhando ele apenas como uma multidão, como quem na multidão acompanha. Não. É importante que a gente saia desse lugar e para que a gente viva as surpresas de Deus, para que a gente seja surpreendido por Deus no caminho, a gente se disponha a viver debaixo da direção, do controle de Deus. E aí você precisa se perguntar aquilo que eu me perguntei hoje o dia inteiro: será que às vezes, por causa da minha necessidade de endereço certo, seguro, eu não estou vivendo perdido, sem direção? Porque eu estou querendo manter o controle das coisas, o controle de um relacionamento, o controle das oportunidades, o controle da vida acadêmica, o controle das circunstâncias emocionais. Então eu quero um endereço certo de segurança, eu quero um lugar para repousar a cabeça, eu quero uma satisfação emocional como essa, um filho sepultar o seu pai. Então eu quero um conforto emocional, mas tudo isso sem perder o controle do endereço de onde eu acho Jesus quando eu precisar, quando eu quiser, quando eu tiver essa necessidade de que Ele me abençoe e faça aquilo que eu não posso fazer. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, a gente precisa entender melhor isso. A gente precisa decidir se nós somos da multidão ou se nós somos discípulos. A gente precisa entender se o que a gente quer é destino ou endereço. Na caminhada com Jesus, os verdadeiros discípulos se tornam maduros. E maturidade é isso. É perder a noção ou a intenção de procurar Jesus pelos endereços e viver a caminhada da vida com Jesus apenas para cumprir o destino que lhe é proposto no centro da sua vontade. Para terminar, eu quero ler com você ainda os versos 23 em diante desse capítulo 8 de Mateus, para que você entenda exatamente o que nós estamos propondo aqui como reflexão para esse dia. O Deus que dá destino, mas não está preocupado em garantir endereço. Um Jesus que dá destino, mas que não está preocupado necessariamente em garantir endereço. Não é sobre a necessidade de controle, não é sobre o poder do controle, é sobre a dependência do Espírito Santo de Deus. É sobre ser guiados por Deus. E aí o verso 23 diz que ele, Jesus, entrando no barco com seus discípulos, seguiram. E aqui não tem endereço. Aqui só tem um destino, segue. Está com Jesus? Segue. Não encontrou a segurança que você esperava encontrar andando com Jesus, porque talvez você se achegou perto dele como quem é apenas multidão. Então toma uma decisão, torne-se discípulo, segue. Vem e segue-me, disse Jesus para os discípulos. Lá para Pedro, quando ele chamou Pedro pescando, ele disse: larga essas redes, me segue. Não tinha um endereço, mas tinha um destino. Eles entram no barco, aqui mais uma vez no verso 23, do capítulo 8 de Mateus, e Jesus diz para os discípulos: vamos seguir, vamos embora. Isso é sobre um destino, não é sobre um endereço. Para onde, Jesus? Vamos seguir. Vamos no sopro do Espírito dentro desse mar, vamos deixar que o Espírito Santo guie, direcione. Vamos sem a necessidade de controle, sem a pretensão do controle. Vamos seguir. E o verso 24 vai dizer que eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos! Não te importa que pereçamos? E ele lhe disse:
Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Vamos entender isso aqui de forma rápida, prática, em nome de Cristo Jesus. Jesus não foi com a multidão, ele foi só com quem queria seguir, mesmo que esse seguir não tivesse o endereço certo. E agora, quem decide seguir a Jesus, não a partir do endereço, mas a partir do destino, não tem a segurança de que vai ter bonança no mar. Não tem a segurança de que quando clamar, chamar, Cristo vai estar ali pronto, de bate-pronto, como costumamos dizer, para simplesmente fazer com que tudo num passe de mágica se resolva. Isso não é sobre Deus trazer soluções. Isso é sobre Deus nos mostrar as orientações da sua palavra quando você perde o interesse pelo endereço e quando você passa a se guiar pelo destino daquele que está levando você, ainda que seja no meio das tempestades. Porque isso é maturidade. É você conseguir entender que aquele que te deu o destino, mesmo não te dando endereço, está com você no meio das tempestades, não para te fazer pensar que agora, porque você não tem um plano, um planejamento, um endereço certo, está tudo bem, você vai ser destruído pelas tempestades e essas tempestades vão acabar com você mesmo e é isso. E melhor, né? Não está tudo bem, você vai ser destruído pela tempestade e é isso mesmo e você entrou num barco furado. Não. O que Jesus está mostrando para os discípulos aqui é que a caminhada de dependência, a caminhada do destino enfrenta a tempestade, mas quando você tem uma mentalidade de autoridade sobre qualquer tempestade, você sabe que a sua paz, a sua segurança não depende dos ventos que estão brandos ou do mar que está calmo, não. A sua segurança depende do fato de você ser um discípulo de Jesus e você estar ali disposto a aprender com o mestre. Essa é a questão, é isso que precisava formular o pensamento deles. Por isso que antes de Jesus repreender a tempestade, o mar, ele vai repreender os discípulos, porque essa repreensão é um caminho de maturidade de alguém que está num destino não tão preocupado com o endereço. É alguém que não está preocupado nas soluções de Deus, mas na orientação de Deus. Ainda que essas orientações sejam no meio de uma tempestade. Porque o que Jesus está formando aqui é discípulos. Quem está nesse barco com Jesus, atravessando o que está atravessando com Jesus, não são pessoas que se identificam como multidão. São aqueles que ele identificou como discípulo. E nós precisamos tomar uma decisão nesse sentido. Se nós queremos estar no lugar da multidão ou no lugar dos discípulos. Porque se for no lugar dos discípulos, o que nos importa não é a solução que Jesus vai trazer, mas é a orientação. E alguém pode tratar essa orientação de Deus repreendendo os discípulos, chamando eles de homem de pequena fé, como algo ruim. Mas quem de fato tornou-se um discípulo e saiu do lugar da multidão, sabe que está nessa caminhada, nessa trajetória para aprender com Jesus. O varão perfeito, diz o apóstolo Paulo, Jesus Cristo, Jesus é o varão perfeito. E nós estamos sendo aperfeiçoados por conta de que nascemos a partir dessa semente espiritual da perfeição. E agora essa travessia turbulenta, agora essa tempestade que se levantou, que não necessariamente vai ser acalmada antes que eu me acalme. É isso tudo, é esse cenário que não tem necessariamente um endereço certo, mas tem um destino seguro, que vai me ensinar a ser como Cristo é, que vai me ensinar a ser a imagem e semelhança de Deus. A gente precisa, em nome de Jesus, ser bem resolvido com relação a isso. A gente precisa ser bem resolvido quando nós orarmos ao Senhor para que Ele responda a uma necessidade e ao invés de Ele transformar aquele problema, ao invés de Ele acalmar aquela tempestade que nos sobreveio, Ele nos acalmar diante daquela tempestade. Ele está nos ensinando a ser discípulos. Antes de Jesus trazer solução, Ele está trazendo orientação. Isso é discípulo. Isso é ser discípulo. Isso é sair do lugar da multidão. Isso é entrar num lugar seleto de quem não está olhando para Jesus apenas com desejo de satisfação. Desejo de ver as suas satisfações respondidas, correspondidas, mas são aqueles que estão atrás de Jesus porque realmente querem viver a realidade de ser um filho, de aprender com Cristo o que é ser um filho de Deus. Isso é discipulado. Por isso só os discípulos entraram nesse barco. E eu quero que você entenda mais um detalhe aqui. Tudo isso está acontecendo sem sequer eles saberem ao certo para onde é que eles estavam indo. Sem sequer eles saberem ao certo
qual era o endereço e o porquê Jesus queria ir para aquele lugar. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, que essa seja a nossa percepção nesses próximos dias, na vida. Que essa seja a nossa percepção diante das dificuldades. Que a gente abra mão da necessidade de conhecer o endereço para nos concentrar no destino. E se o próprio Jesus não tinha endereço para nascer, mas tinha destino para viver a sua vida de acordo com o propósito de Deus, que quando nos faltar os endereços por conta das pressões da vida, das tribulações da vida, que quando nós nos perdermos na caminhada por causa das tempestades que nos sobreveiam, que nós estejamos muito mais preocupados com a orientação de Deus do que com a solução de Deus. Por um simples fato. Nessa caminhada, sendo surpreendidos por Deus, nós somos discípulos e não multidão. As surpresas de Deus na caminhada compreendem o fato de que discípulos não precisam necessariamente de um endereço, apenas de um destino. Enquanto multidão rejeita o destino porque se preocupa apenas com o endereço. Multidão quer uma solução, discípulo quer uma orientação. Que orientado pelo Senhor você caminhe como um discípulo e que nenhuma tempestade tenha condições de te fazer continuar dependente da voz de Deus, ainda que no meio de uma tempestade você receba uma repreensão. Talvez o que Deus está querendo fazer com essa repreensão no meio da tempestade não é acalmar o mar antes de acalmar você. Porque se ele acalmar o mar antes de acalmar você, você pode criar uma outra tempestade. A gente diz por aí num ditado popular, tempestade em copo d'água. A gente cria tantas tempestades quando o mar está calmo e não tem vento necessário, não tem vento suficiente para causar uma tempestade, né? Mas a gente causa tantas tempestades como tempestades em copo d'água. Então Deus não pode acalmar a primeira tempestade sem antes acalmar você, porque os fatores externos não são tão prejudiciais quanto os fatores internos. Acalme seu coração. Viva como um discípulo, não como a multidão. Viva o destino sem a preocupação com o endereço. Queira de Deus a orientação, não a solução. Entre nesse barco sabendo que independente da tempestade que lhe vier, você não está aí para ser desprezado por Deus, você não está aí para ser arrasado pelas circunstâncias da vida, você está para ser orientado, ainda que não solucionado. Deus não é aquele que soluciona com uma varinha mágica. Deus é aquele que orienta com estruturas de pensamentos que nos dão consistência para que a gente não fique mudando de ideia toda vez que uma surpresa nos aconteça, como quem vive desesperado e imaturo, mas para que a gente viva de fato, convicto de que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o dia de Jesus. Pare de mudar de ideia. Pare de buscar um projeto novo, porque esse frustrou você, porque esse não te satisfez. Pare de buscar endereço de segurança, lugar para repousar a cabeça, quando você precisa procurar é destino de dependência. Talvez esse está sendo o teu problema. Você não consegue se fixar num relacionamento porque você quer um endereço de segurança e não um destino de propósito. Você não consegue se fixar numa área, você não consegue terminar uma faculdade, você não consegue decidir por um curso porque você está aí. Você quer uma solução, você não quer uma orientação. E o convite do Senhor hoje é esse. Esse é o nosso devocional. Provocação. Não é provocação no sentido de briga. O nosso devocional é uma provocação. É aquilo que é a favor da sua vocação. E às vezes, para ser a favor da nossa vocação, Jesus vai ter que dizer para a gente, como disse para aqueles discípulos, homens de pequena fé. Por que vocês estão atrás de solução, quando vocês deveriam estar atrás de orientação? E na experiência da orientação bem dada de Cristo Jesus, o Senhor, você atravessar qualquer tempestade que lhe sobrevenha, sabendo, amadurecendo a ponto de entender que nada te separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada te separará do controle de Deus, ainda que você mesmo não tenha o controle sobre aquilo que lhe está acontecendo. Por isso é um caminho de dependência, é um caminho de surpresa, aonde nós somos surpreendidos por Deus, mas em nada o conseguimos surpreender. Eu espero que você fique com essa palavra e que essa palavra seja uma flecha no seu espírito nessa noite, nesse final de tarde, início de noite, ministrando seu coração, discernindo seu entendimento e levando você a um lugar de descanso,
Porque essa é a grande surpresa de Deus para a nossa vida. Destino sem endereço. Orientação sem solução. Para gerar a maturidade dos discípulos e não a aglomeração da multidão. Deus não te chamou para ser multidão. Ele te chamou para ser discípulo. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de comunhão, de mesa posta na viração do dia, de compartilhamento. Essa possibilidade, Senhor, que nós temos de nos reunirmos aqui, mesmo que virtualmente, para estarmos num só espírito, discernindo. E eu sei, Senhor, que esse projeto o Senhor não colocou em vão no coração da liderança dessa casa. Eu sei que isso aqui não é apenas um projeto de divulgação da nossa comunidade, é sobretudo, Pai, a difusão da Tua palavra. E eu peço agora em nome de Jesus para que onde estiver alguém aflito, Senhor, onde estiver alguém que ora conosco agora, estiver angustiado, dependente totalmente de solução, mas resistente para a orientação, que o Teu Espírito Santo, que convence, e que agora pode usar também desse instrumento, que é essa live, para abrir os olhos e mostrar que nós não somos apenas multidão, nós somos discípulos. Que esse Teu Espírito Santo então agora opere de forma poderosa, trazendo sobre nós essa Tua surpresa, Senhor, essa Tua surpresa que é agradável, ainda que não seja fácil, Senhor, é necessária. É necessário sermos surpreendidos nesse caminho para que a gente deixe de ser imaturo, como quem está procurando apenas as soluções de Deus, as autossatisfações, e entrarmos nesse lugar de maturidade, Senhor, onde nós nos tornamos verdadeiramente discípulos, e o que nós passamos a buscar não são mais soluções, mas orientações. Senhor, nos ensina a andar nesse lugar de dependência, aonde, Senhor, o destino seja mais importante que o endereço, e aonde, Senhor, a falta do endereço não implique em interrupção do nosso destino. Nos leva a esse lugar de dependência, Senhor, onde a gente saiba que é Cristo Jesus que está nos acalmando primeiro, para que a gente possa, a partir de um pensamento construído de forma sólida e segura, colocar em ordem todas as outras coisas que são externas a nós. Senhor, dá autoridade para aqueles que estão abrindo ouvidos espirituais agora para entender com profundidade essa palavra. Dá autoridade para aqueles que estão abrindo os olhos espirituais para entender com profundidade de espírito essa palavra, para que eles agora, Senhor, construídos na convicção da verdade, possam ser aqueles que ordenam segundo a Tua palavra, porque receberam de Ti uma orientação e tenham a experiência da maturidade, Senhor, em que as águas, Senhor, são tranquilizadas, os ventos são acalmados, não apenas porque o Senhor atende às nossas necessidades, mas sobretudo porque o Senhor nos orienta, e munidos da Sua palavra, nós temos a autoridade para, no nome de Jesus, vivermos a experiência da maturidade, daqueles que ordenam e o vento e o mar lhe obedecem, assim como era com Jesus o Cristo. Nós oramos, Senhor, para que nós sejamos a imagem do Filho, a imagem e semelhança do Pai, a imagem conforme a semelhança de Deus, e o Senhor nos dê a autoridade de discípulos para liberar em nome de Jesus e ter as experiências, Senhor, da direção, ainda que nós não tenhamos de Ti a solução, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, glória a Deus, em nome de Jesus. Que você viva esse próximo dia, esses próximos momentos da sua vida, essas próximas fases da sua vida, como aquele que está nessa caminhada com Jesus, verdadeiramente como um discípulo. Não tão preocupado com o endereço, mas em cumprir o destino para o qual você foi criado. Que Deus te abençoe, essa live vai ficar salva, envia para mais alguém. Amanhã, 18 horas, a gente está aqui de novo. O importante para nós é podermos compartilhar o Evangelho de Jesus, e se você puder fazer isso, mesmo depois que essa live terminar, enviando para alguém, para abençoar a vida de alguém, você está convidado. Hoje à noite tem culto aqui na igreja, e se você estiver aqui em Brasília, ou no Distrito Federal, ou no entorno, você está convidado para estar aqui conosco às 20 horas, daqui a pouco mais tem culto aqui. E se você não puder estar hoje, na terça-feira, no domingo, nós temos a nossa celebração de louvor e adoração aqui na igreja, você também está convidado. Se você não é aqui de Brasília, do entorno, você está convidado a nos acompanhar às 20 horas pelo canal do YouTube, lá o nosso culto online, se juntando a nós nesse tempo de celebração. Que Deus abençoe a vida de vocês, amém? E tem gente aqui pedindo para passar o vídeo, por favor, vai ficar salvo no Instagram, acho que no Reels do Instagram, se não me engano, vai ficar salvo por lá, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus, fica na paz e até amanhã.